Senhores vereadores e vereadoras, uma boa tarde. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Salmos, capítulo 84, versículo 4 e 5. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Solicito agora para que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 19 de 6 de 2023, expediente. Projeto de resolução PR 05/2023 da mesa diretora. Projeto de lei PE 68/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto total número 01/2023 ao PL 39/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto parcial número 1/2023 ao PL 44/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Veto total número 1/2023 ao PL 35/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PL 55/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Moção 25/2023, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Moção 26/2023, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Moção 27/2023, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento 372/2023, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento 373/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Requerimento 374/2023, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicações número 325, 326/2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrares. Indicações números 327, 328, 329/2023, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Indicações números 330, 331 e 332/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Memorando 385/2023, a Secretaria-Geral. Justifico minha ausência na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Fiscalização e Orçamento e na sessão ordinária do dia 19 de junho de 2023, conforme o regimento interno, artigo 99, a linha D. Estou em Camboriú, participando de audiência pública, falando sobre experiência na atualização da lei de antenas que chega do 5G. Atenciosamente, Nicola Martins, vereador. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Júlio César Kaminski. Boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui nos acompanham. Seja bem-vindo, Márcio. Fazia tempinho que o Márcio estava ausente para os problemas de saúde, né? Seja muito bem-vindo. Senhor presidente, minha fala é no sentido de mais um acontecimento em relação a uma escola. Vocês devem ter acompanhado, Cambé, né, no estado do Paraná, e onde teve uma menina que acabou sendo baleada por um ex-namorado, enfim. Né? Então, a minha fala era nesse sentido. O que nos dá a impressão de que voltaremos a falar em decorrência de mais um acontecimento. Ou seja, acontece um fato, parece que o assunto vem à tona. Não é verdade? E nos parece que é isso mesmo, porque nós estamos falando exatamente pelo fato. O que isso quer dizer? Que esse tema merece um tratamento constante. Esse tema merece uma atenção constante. Não ser somente uma escola, mas a segurança pública como um todo, vereador Zairo. A segurança pública, na sua maior
amplitude que a palavra nos permite interpretar. Não é o vigilante, não é o policial, não. É a vigilância constante, é o tratamento que tem que ser dado para a segurança pública. Não é novidade para vocês a defesa que faço em relação à Guarda Municipal, não é novidade para ninguém. E continuo insistindo que esse assunto previsto no parágrafo 8º da Constituição da República deixa muito claro a responsabilidade do Estado. Não é o ente federativo. É o Estado que precisa estar presente, participando. E o parágrafo 8º, o que ele diz? Que o poder público municipal, o município poderá criar as suas guardas municipais. No final de semana tivemos uma exposição, mostra o quanto as guardas municipais estão organizadas, elas estão municiadas, elas estão em condições reais, criando os seus limites com os demais poderes de segurança, prestar um serviço de qualidade a todos. Nós pagamos por vigilância, não pagamos? Pagamos. Essa escola tinha monitoramento, preste atenção. Tinha monitoramento. Repito, senhor presidente, mais do que nunca, essa atenção, ela merece ser tratada em continuidade, não apenas no caso pontual ou só quando os fatos, de fato, acontecem. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue da Silva. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público que nos assiste aqui, nossa audiência também pelas redes sociais. Vereador Júlio, precisamos estar atento aí à questão da segurança pública. E como? O que fazer? Vamos começar pelos fatores de risco? Bom, hoje é dia 19, inicia-se hoje a Semana Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, que vai até dia 26. E, como primeiro evento desta semana, teremos na SATIC, no Auditório João Novelli, o primeiro Fórum Municipal de Álcool e Outras Drogas e a Prática Jornalística. Uma parceria aqui com o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, com curso de jornalismo da SATIC, e também a Câmara de Vereadores de Criciúma. E aí a gente gostaria muito que os colegas aqui preocupados com segurança e saúde pública pudessem estar lá, né, nos ajudando a discutir essa questão, para quem sabe a gente acha aí uma estratégia para, pelo menos, na questão fator de risco, a gente possa fazer alguma coisa. E também hoje estaremos lançando o Prêmio de Jornalismo sobre Álcool e Outras Drogas e seus danos e consequências. Então, lembrando que o Conselho Municipal de Política sobre Drogas esse ano está fazendo 35 anos, trabalhando a duras penas, mas firme. De qualquer maneira, eu acho que esses eventos é uma forma da gente trazer aí para a discussão a questão do uso de substâncias e é um momento que a gente tem que aproveitar. Se a gente realmente quer vir aqui nessa tribuna e dizer vamos trabalhar pela uma melhor segurança pública, uma melhor saúde pública e uma economia melhor, vamos lá. Vamos pegar juntos, gente. Não tem outro jeito. Pode ter certeza. Se procurarem nos estudos, vocês vão ver o quanto as substâncias tipo álcool e outras drogas estão por trás de todos esses problemas sociais que temos hoje e que são graves. Graves. Saúde mental, saúde das pessoas também fisicamente falando, tudo isso tem um pano de fundo, né, ou como fator de risco, ou então como fator de proteção. Fator de proteção é isso, é a gente trabalhar em políticas que realmente
desenvolva uma prevenção primária, secundária e até terciária também. E o fator de risco é justamente identificar esses fatores e a gente, independente de interesses, a gente possa estar trabalhando nesse sentido. Presidente, é isso. Então, só lembro que todos estão convidados hoje, 19 horas, lá no auditório João Novelli da SATIC, para o evento que inicia hoje. Obrigado. Fica o convite, então, a todos os vereadores, e eu pedi para o vereador Jair Augusto Alexandre me representar, por estarei na SIC num outro evento. Então, o vereador estará lá, vereador Manuel, representando esse presidente. Com a palavra, vereador Valmir D'Agostinho. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham esta noite, esta tarde, eu hoje venho à tribuna para fazer um grande agradecimento. O meu assessor desta casa, no último sábado, sobre um infarto muito forte, estava no bairro Morro Estevo, e aonde foi encaminhado para a UPA, e lá teve um atendimento de muita qualidade. Quero enaltecer que o Fabiano, também a doutora Fernanda Viola, que fez os primeiros procedimentos. Logo em seguida, contactei com o secretário Acélio Casagrande, que deu uma atenção muito especial. Veio a equipe do SAMU, levou ele até o Hospital São José, passou por um procedimento cirúrgico, ficou 24 horas na UTI e hoje já está no quarto. Então, quero, dessa forma, agradecer muito o Hospital São José, através do Dr. Danilo, que fez o procedimento, na UPA, a doutora Fernanda Viola, ao secretário Acélio, que esteve em cima, cuidando desse caso tão importante para mim e para esta casa, o Leandro Gava, Feliciano Gava, é uma pessoa que tem me acompanhado há mais de 6 anos, uma pessoa dedicada, e por isso fico feliz de poder fazer esse encaminhamento através da equipe da saúde, da UPA, que nesse grande atendimento, e também o secretário Acélio. Que Deus ilumine a todos de uma forma muito bacana, que com certeza salvaram mais uma vida para a nossa cidade. Muito obrigado. A palavra, vereador Daniel, cedendo seu tempo para o vereador Zairo. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Tempo para o Zairo. Com a palavra, vereador Feuser, Dailton Feuser. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, povo que nos assiste, meu cordial boa noite. Senhor presidente, sobre essa mesa hoje para falar sobre a insegurança que nós estamos vivendo. Lá no bairro Boa Vista, nós temos a nossa capela mortuária. Semana passada, arrancaram a porta de alumínio, levaram a porta de alumínio da capela, a capela ficou inutilizada. O 24 horas que está de reforma, arrombaram, levaram os pisos. Uma das casas minhas que eu estava colocando energia, levaram toda a parte de cobre. Então a gente está se sentindo com as mãos atadas, porque o que vão fazer? Hoje os vândalos, as pessoas usuárias estão levando e nada acontece. Nós, cidadãos, não sabemos mais o que fazer. Temos cada vez mais ficado reféns, porque se trancamos dentro de um terreno cheio de grades, muro alto, e eles entram, fazem o que querem e nós ficamos à mercê. Então, a gente faz os boletins, faz tudo, mas nada acontece. Então, a insegurança está muito grande na nossa cidade. Eu acho que já se discutiu muito nessa casa, os ferro velho comprando à torta e direito esses cabos, mas não se acontece nada. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa, e urgente, porque o cidadão não pode ficar à mercê. Trabalha-se, se adquire, faz projetos, faz os seus sonhos, e simplesmente as pessoas vêm e levam assim, na maior cara dura, e ninguém faz nada, não acontece. Sei que
Vamos colocar que a nossa polícia está trabalhando, mas enxuga gelo, porque prende aqui e chega lá antes mesmo do boletim tá feito e já estão soltos. Nós, cidadãos, temos que prezar pela vida, não podemos tomar nenhuma atitude, porque se qualquer coisa que nós fizermos, ainda respondemos processos, porque se nós pegarmos uma pessoa dessa roubando, o que nós fizemos? Se nós pegar ele de bardela, dar um pau, ainda vamos responder processo, o que nós vamos fazer? Está muito complicado. Eu acho que temos que tomar uma atitude. Eu acho que essa casa vem há muito tempo discutindo, mas as coisas não estão acontecendo. Daqui a pouco os cidadãos vão se revoltar, e daí pode rir, vereadores, mas é de bardela que tem que pegar esses vagabundos mesmo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora e a todos que nos assistem aqui. Hoje a gente é um dia triste, como aqui falou o vereador Kaminski, mais um acontecido e sendo palco uma escola do Paraná, mesmo que não seja do nosso estado, mas é uma escola, e a gente precisa se preocupar com isso. Estes são os desafios da educação agora, deste momento, né? A escola só serve de palco, mas a responsabilidade da educação, assim como a segurança, é de todos nós, não só do governo, mas também dos pais e de toda a sociedade. De que forma que estes pais também estão acompanhando os filhos na escola? Ali aconteceu com um ex-aluno que foi buscar um documento. Com certeza, o monitoramento não ia impedir de entrar na escola. E mesmo um guarda armado ia deixar ele entrar. Ele era um ex-aluno que veio pedir um documento. Então, a gente tem que repensar de que forma que está sendo educado, de que forma que está sendo mediado esses conflitos dentro da escola. Está sendo ouvido? Esses jovens, essas crianças, estão sendo ouvidos pelos profissionais da escola? Estão sendo ouvidos por psicólogos, por pessoas? Tem o desafio. Manuel, fala bastante aqui. É uma doença mental. Não dá para ver. Ela não é no corpo. É dentro da mente, ninguém enxerga. Mas a criança ou o jovem, ele dá sinais. E nós precisamos estar atento a isto. Tiveram alguns requerimentos nessa casa, que agora eu até gostaria de conversar com o Nicola, ele não está hoje, mas que foi pedido. Quantos psicólogos tem na rede? Quantos psicólogos estão para atender essas crianças? Nós precisamos atacar o problema. Não é depois de acontecido, é antes de acontecer. E as famílias também não podem só apontar o dedo, porque eu vejo nas redes sociais os comentários, e às vezes me assusta, pais dizendo, cadê a segurança armada? Mas será que esse pai que está perguntando, cadê a segurança armada? Está sabendo que tipo de vídeo, o que o meu filho está acessando na internet? Que tipo de amigos ele tem? Onde que ele está? O que ele está acessando? Então, assim, não basta só apontar o dedo para um ou para outro. É uma rede, a educação e a segurança é responsabilidade de todo cidadão. É isso. Obrigada. Palavra ao vereador Márcio Darós da Luz. Tempo cedido ao presidente Salésio. Com a palavra, a vereadora Roseli de Luca Pizdolo. Boa tarde, presidente, aos membros da mesa, vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu fiquei muito triste também, vereadora, quando eu soube dessa notícia, mas mais triste e mais revoltada ainda quando eu soube que é um ex-namorado. Então, mais uma vez, a mulher sendo vítima de homem que não entendeu que o homem não é mais aquele conquistador,
Aqui era antigamente que o homem conquistava e a mulher é submissa, que o homem podia dizer não numa relação, mas a mulher não. Nós temos que ensinar os nossos filhos essa diferença, e os pais têm que ensinar que não existe homem e mulher, que são todos iguais, que numa relação, tanto um homem pode dizer não, como uma mulher pode dizer não. O homem não está preparado para isso, porque ele foi incutido desde criança, aquele menino, ele foi incutido pelo pai, pela mãe, pela família, que ele é o conquistador, que ele tem que conquistar, que quando o meu filho namora com tudo quanto é menina, ele consegue, tá? Desde criança ele fica escutando isso, e aí quando uma mulher diz não, ele não aceita. Por isso tanto feminicídio que existe hoje, e esse é mais um caso, e é um adolescente. E ainda atacou um outro rapaz também, que a informação que eu tive, não sei se é verdadeira, que outro rapaz também morreu. Não, disseram que ele tinha sido, que ele foi baleado, mas surgiu também, não sei se é verdadeira. Mas o fato é esse, gente. Aconteceu na escola, mas poderia ter acontecido num outro lugar. É porque esse adolescente sabia que a menina estava estudando ainda. E como disse a nossa vereadora, tu não vai impedir um ex-aluno de entrar na escola. Agora, o pai e a mãe, eles têm que saber, quando teve esse fim desse relacionamento, o pai e a mãe têm que estar acompanhando, têm que dizer para esse rapaz, a vida continua, não existe relacionamento com uma só pessoa, sabe? Então, a minha tecla ela continua sendo isso, quem está doente é a sociedade, e as famílias estão doentes, elas não estão acompanhando os seus filhos, e estão colocando toda a responsabilidade na escola e no governo. Essa escola tinha muro alto, essa escola tinha toda a segurança. Mas esses pais não tinham conhecimento do que estava acontecendo com os seus filhos. Então, não é só a escola, não é só o governo, é a sociedade que tem que se unir, e os pais têm que entender que filhos a gente coloca na vida, e eles são filhos a vida inteira, independente da idade. Não existe ex-filho. Existe ex-tudo, ex-filho não existe. E nós temos que entender isto. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Cedeu seu tempo para o vereador Zairon. Com a palavra, o presidente e vereador Salésio de Lima, que dispõe do seu tempo e deste vereador também. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, vou cumprimentar a Elaine aqui, depois será homenageada com uma moção também, parabéns. Senhor presidente, no ano de 2021, eu mais o vereador, que hoje está como secretário, o Arleu, fizemos um projeto de lei nessa casa, foi aprovado por unanimidade, virou lei, a Lei 7.916, que seria para colocar os eliminadores de ar nos relógios da Casan. Pois bem, foi feito aqui diversas reuniões, tribuna livre, vários vereadores se imbuíram do assunto, estivemos no Ministério Público e, até então, eu vinha cobrando. Estive na Casan, porque a lei dizia que tu tem que comprar o aparelho, fazer o pedido, e está aqui o pedido. O pedido meu é datado de 20/7/2021, então está aqui comprovado. Só que a Casan nunca reconheceu e alegava que não tinha como colocar, e então, fiquei muito satisfeito, e aqui quero parabenizar, porque nós levamos ao Ministério Público, e o Ministério Público, então, instaurou uma ação civil pública dessa Lei 7.916. Através do promotor, Dr. Jorge, que nos recebeu muito bem quando estivemos lá, levamos todo o material, inclusive os materiais que foram exibidos aqui nessa casa, vídeos, tudo isso nós levamos para o promotor, e ele atendeu o pedido e fez, então,
protocolou esse pedido de ação civil pública. Pois bem, ele diz o seguinte: atender a solicitação de instalação do aparelho eliminador de ar no prazo de 90 dias, que é o que a lei diz. A Casan tem que atender 90 dias. Caso, e aí através do requerimento, que é esse que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês, então o cidadão de Criciúma vá até a Casan e exige o seu requerimento para instalar o eliminador de ar no seu relógio. E mais interessante, o promotor diz que efetivar-se a Casan não instalar nos 90 dias, efetivar o desconto que dá direito, não é pouco, gente, 30% da tua fatura de água mês. Pois eu já estou aqui desde 2021 e vou entrar agora judicialmente também, cobrando esse retroativo da Casan. A Casan só tem atrapalhado na nossa cidade. Olha que tem aqui uma comissão e que está lutando sobre isso. Então o promotor disse que eles têm que devolver os 30% do valor correspondente da conta mensal de consumo de água do mês, imediatamente. Né? Então, tudo isso sobre pena, aí vem a parte mais que eu achei interessante do Ministério Público, tudo isso sobre pena de multa no valor de R$10.000 por dia do descumprimento. Parabéns, Ministério Público, tem que sim elogiar essa atitude. E aí também, quando nós estivemos no Ministério Público, também nós levamos o PROCON junto e cobramos o PROCON e viemos cobrando. Então, a partir de hoje, está tramitando essa ação civil contra a Casan. Às vezes a turma, mas não dá, porque a Casan é forte, a Casan é economia mista. Não. Lei é lei. Nós estamos aqui para legislar. E todos os contribuintes que eu tenho conversado alegam que, no momento que falta água, principalmente as pessoas que moram em declive, quando o relógio gira em alta velocidade. Isso foi comprovado através de vídeos, e é isso que nós queremos. Nós queremos que o cidadão criciumense não seja lesado. E através disso esperamos que a Casan cumpra e faça cumprir assim que determinado pelo Ministério Público. Muito obrigado, senhores vereadores e vereadoras. Com a palavra o vereador Paulo Ferrezi. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui, cumprimentar a Elaine, todas que estão nos acompanhando. Vereadores, trago uma boa notícia sobre saúde de alta complexidade, que o Hospital Bom Pastor de Araranguá está convocando, chamando pacientes de alta complexidade da nossa cidade. Somente hoje, 2 pacientes com cirurgia de joelho na minha comunidade foram comunicadas. Fico feliz por isso. Também o Hospital Dom Joaquim de Sombrio está habilitando também, já faz cirurgias de média complexidade, está habilitando também, o Estado está habilitando, juntamente ao Ministério da Saúde, de alta complexidade também. Fico feliz porque nós temos pacientes. A semana passada consultamos na lista de espera de cirurgia uma paciente que estava na posição 75 e hoje foi comunicada já a sua cirurgia, isso do nosso município, aqui comunicada a cirurgia no Hospital de Araranguá. Então, graças a Deus, nós temos uma secretária de Saúde do Estado que está pensando em vocacionar os hospitais da nossa região, vocacionando, porque até agora nós tínhamos só o Hospital São José em alta complexidade. Agora nós temos o Hospital de Araranguá, o hospital, está vocacionando o Hospital São Joaquim, Dom Joaquim de Sombrio. Com isso, a fila em alta complexidade, média complexidade, vai andar e vai tirar da fila de espera essas pessoas que tanto estão sofrendo.
Também o Hospital da Nova Veneza em urologia, né? As pessoas que têm problema de urologia também. O Hospital da Veneza começa a atender urologia na nossa região, que vai ajudar também, né, a desafogar a fila de espera. Então, percebemos que as coisas começam a andar, vereador Daniel. Torcemos por isso, lutemos por isso. E graças a Deus chegou o momento que o governador do estado prometeu lá que em 6 meses queria finalizar a fila, não vai finalizar, mas para quem está na fila de espera, saber que daqui 3 meses, 2 meses, 30 dias eu vou fazer a cirurgia, vou parar meu sofrimento, vou acabar com o meu sofrimento, não tem presente maior do que esse. Seria isso, senhor presidente, e dizer que o deputado Thiago Zilli, sobre o hospital lá de Sombrio, foi importante nessa causa aí, solicitando junto à Secretaria de Saúde do Estado a busca da habilitação daquele hospital em alta complexidade. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar o presidente da AMA, José Augusto, e os demais que estão aqui nessa noite. Também convido, então, o vereador pastor Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Essa tragédia que ocorreu no Paraná, sem dúvida nenhuma, deixa a gente arrasado, triste, porque é mais uma adolescente que foi vítima de um ex-namorado. Como foi citado aqui, poderia ser na rua, num shopping, mas se deu numa escola, e a gente tem batido, lógico, as escolas elas precisam prover segurança aos pais, aos alunos, mas nesse caso específico, a vereadora Giovana, ela levantou um assunto muito importante aqui que a gente tem que levar em consideração com relação à família, com relação à responsabilidade dos pais na educação. Se a gente tem uma sociedade que está aí em violência constante, é porque as famílias também, infelizmente, a família hoje composta de pai, mãe, ela tem jogado a responsabilidade da educação nas escolas. E a função da escola não é educar. A função da escola é gerar conhecimento aos alunos. A responsabilidade da educação é dos pais. Eu tenho certeza absoluta que esse menino não teve um acompanhamento de um pai, de uma mãe. Porque eu volto para a Bíblia, né? A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela se tornar adulta, ela não vai se desviar do caminho ensinado. A educação vem quando os pais, quando o pai ou a mãe colocam princípios e valores no coração daquela criança. Com certeza, se esse jovem, esse adolescente, que entrou numa escola porque era um ex-aluno, com uma arma, e atirou e matou a sua ex-namorada, e deu um tiro ainda no outro colega, que está lá na UTI, porque foi um tiro, atingiu a cabeça. É triste ver isso, pessoal, mas a gente vê a questão da família. Como é que estão as famílias? Por isso que a importância das escolas também, vereadora Giovana, trabalhar com os pais, justamente para que haja um acompanhamento, né? Não só dentro da escola, mas no lar também, um acompanhamento junto aos pais, para ver como que aquela criança, aquele adolescente está sendo acompanhado, porque é fácil o pai e a mãe jogar a responsabilidade para a escola, parece que o filho é um objeto, jogo lá, e não é assim. A função do pai e a mãe tem uma grande responsabilidade. Talvez hoje quem vai responder por esse crime é o pai ou a mãe desse adolescente. É isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Obadias Benones da Silva.
Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar também a mesa diretora, nobres colegas vereadores, o público que está nos assistindo, cumprimentar o Bruno, um parceiro, bom tê-lo aqui, a Elaine, vai ser homenageada por essa casa. Senhor presidente, eu não poderia deixar de não falar sobre esse assunto que envolve uma escola, embora toda a investigação vai apontar, e as primeiras informações que se tem, é que o rapaz ferido era namorado dessa moça e o que feriu o ex-namorado. A questão é o que pega forte, que machuca a gente. Alguém falou aqui, acho que foi a vereadora Giovana, eu não consegui acompanhar o discurso do vereador Júlio, mas acho que abordou isso também. Mas o que pega é a questão da escola. Poderia ser em qualquer outro lugar. Eu vi um vídeo que eu fiquei apavorado, as crianças, adolescentes, 16, 17 anos, 15 anos, fecharam a porta da sala e se esconderam debaixo das carteiras, das mesas. E o terrorista, que eu vou chamar como terrorista, não tem outro tratamento, o marginal, gritando com palavrões e atirando para poder invadir. Ou seja, a intenção dele, além de cometer, infelizmente, o que ele cometeu, um crime, matar uma mulher, e a intenção era matar o rapaz também, que Deus o guarde e o livre dessa situação, era também atingir os demais. O que ele ouvisse pela frente, ele ia matar todo mundo. 16 tiros atirados na escola. Então, o que tinha lá? Isso nos traz de novo o tema. Eu fiz aqui, até fui cobrado nas minhas redes sociais, os vereadores também são cobrados. Quando nasce essa pauta, vem a cobrança. Fizemos aqui audiência pública, alguns vereadores estiveram aqui, poucos pais estiveram sentados aqui. O momento da gente discutir a questão da segurança pública em nossa cidade. De falar sobre esse tema que é tão importante. Eu falei, a audiência foi colocado como uma proposta para a gente vir discutir. E em cima dessas discussões, se tiveram várias sugestões, se vai funcionar ou não vai funcionar, a gente não sabe. Por exemplo, se tivesse detectores de metais, uma porta, vai funcionar? Não sei. Para esse caso, iria funcionar? Iria. Para esse caso, iria. Já não passaria se fosse num shopping. Agora, na escola, iria funcionar. Então, são situações. As nossas famílias, a sociedade de fato, o vereador Maneca defende muito isso aqui, fala, a nossa sociedade está doente. Nossos filhos estão herdando essa doença mental, essa saúde mental. Os valores estão sendo invertidos. Nós estamos com uma geração que está perdendo a sua identidade, senhores. Uma geração que está perdendo a sua identidade. Daqui a pouco, nós teremos outros tipos de situações que nós, do poder público, vamos ficar atados sem saber o que fazer e como vamos fazer. Porque, repito o que eu tenho falado, infelizmente eu não queria receber os meus filhos dentro de um caixão. Era isso, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Giovana Vito Mondardo. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, muito boa tarde ao público presente e aquele que também nos acompanha de maneira virtual. Eu vou fazer um registro de agradecimento às mais de 5.000 pessoas que estiveram nesse domingo à tarde na Rua da Gente, durante a 5ª edição da Parada LGBTQIA+, de Criciúma, que foi organizada por mais ou menos, vereador, uns 50 voluntários, que, dentre diversas áreas, opiniões, conseguiram construir uma parada plural, legítima e que movimentou, diga-se de passagem, de forma bastante significativa a economia da nossa cidade. Mas vou me ater ao restante do tempo também a esse caso, porque quando acontecem esse tipo de situação de violência, acho que vou reproduzir a fala do vereador, de terrorismo nas escolas, essa pauta sempre vem à tona de maneira ainda mais latente,
O vereador protagonizou uma audiência pública aqui nessa casa, a gente já sabe também que o próprio CONSEG, né, que é o Conselho de Segurança da Assembleia Legislativa, tem protagonizado audiências espalhadas pelo Estado, a qual em Criciúma em breve também acontecerá, porque foi adiada na semana passada, em decorrência das tristes chuvas que acabaram atingindo aqui a nossa região. Mas, diga-se de passagem, a gente, claro que tem algumas opiniões que eu acredito que possam solucionar ou prevenir esse tipo de situação. Também acho que nesse caso, um caso de feminicídio, de fato, um caso que buscou através de um relacionamento, o vereador Nicola solicitou a questão dos psicólogos. Há algum tempo a gente solicitou a questão dos orientadores pedagógicos nas escolas. Recebemos a resposta que são 42 efetivos nessa área, 6 genuinamente efetivados para essa função, e com o argumento de que não vão conseguir cobrir todas as escolas. E é onde me chama a atenção, ainda que a responsabilidade também precise ser compartilhada com as famílias, vereador. Não há escola que se sustente sem a família, e não há família que se sustente sem as escolas. Agora, se a gente ignorar o fato de que dialogar com os pais, de que estreitar os laços entre as famílias, entre o grupo diretivo, entre os professores, é algo que a gente não precisa fazer, a gente só precisa acabar mobilizando uma infraestrutura gigante com custos exorbitantes que talvez, diga-se de passagem, nem solucionem os problemas que a gente vive. Eu lembro bem que o vereador Toninho da Figueira levantou isso. Até que altura vamos levantar esses muros? Afinal, esse tipo de situação que ocorre dentro das escolas tem raiz. Tem raiz no bullying, tem raiz no preconceito, tem raiz na má ou nenhuma gestão de perfis dos alunos. É preciso gerenciar esses grupos, é preciso coordenar para que dentro das famílias possa ser solucionado junto com a equipe diretiva, que às vezes faz mais, o grupo da escola, enfim, faz mais parte da vida daquele jovem que a própria família. Então é preciso que a gente se crie e provoque no executivo, já vou encerrar, presidente, provoque no executivo estratégias muito para além daquilo que se espera como estrutura. Encerrando, dizendo que a gente precisa estreitar esses laços entre as famílias e entre os grupos das escolas. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Zairo José Casagrande. Vossa Excelência dispõe o tempo do vereador Toninho, vereador Daniel e vereador Juarez. Boa tarde, senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, acompanha pela rede social. Queria agradecer o tempo cedido pelos meus colegas. Nesse momento, senhores vereadores, tramita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina 3 projetos. O PLC 3, que revoga os artigos da Constituição Estadual, que versam sobre a proporcionalidade das bolsas do UNEDU. O PLC 13, que institui o programa Universidade Gratuita e atribui 80% dos valores das bolsas às universidades comunitárias, e o PL 162, que versa sobre a nova disposição do Fundes e concede 20% desses mesmos valores às universidades privadas. Gostaria de atualizar os senhores e a sociedade dos dados que nós temos, né, sobre esses 3 projetos. A gente estudou os 3 projetos, eles estão aqui, e algumas novidades a gente gostaria de colocar, né? Nós verificamos primeiro que lá na Assembleia Legislativa, esse debate está muito no comecinho, ele é embrionário. E aqui a gente já vem discutindo há muito tempo universidade gratuita. E o posicionamento dos deputados estaduais, senhores e senhoras, vem nos chamando a atenção, pois hoje a possibilidade maior é de retirada desse projeto, devido ao contido nessa PEC 3, que revoga os atuais percentuais de distribuição das bolsas de estudo do UNEDU, que são 90% para as comunitárias e 10% para as privadas. Eu vou citar aqui números, e números a gente não pode contestar, né? Em 2021, o UNEDU recebeu 327 milhões. Em 2022, o UNEDU aumentou 39% e recebeu 467 milhões em bolsas.
Esse ano, 2023, está recebendo 505 milhões em bolsas de estudo, com acréscimo de 24%. Então, a gente observa um aumento significativo das bolsas, da distribuição das bolsas, nesse modelo atual, 90-10. E mantida essa evolução, é bem mais interessante ao sistema ACAF, que as propostas que se mantém esse UNEDU do que as propostas que estão lá, que hoje discute 70-30, 60-40 e até 50-50. Veja bem, com essa proporcionalidade é impossível as comunitárias manterem as suas contrapartidas. Dessa forma, senhores, se o preço pela aprovação da universidade gratuita é a alteração do percentual de distribuição das bolsas do UNEDU, é mais benéfico às universidades comunitárias que o governo retire os projetos, uma vez que o prejuízo da alteração de qualquer percentual nessa distribuição pode ser destrutivo ao funcionamento dos inúmeros atendimentos que as universidades comunitárias prestam à cidade. Eu repito, não tem como manter as contrapartidas que elas nos dão, que nós já divulgamos aqui amplamente, né? Gostaria de lembrar também que o artigo 213 da Constituição Federal dispõe que dinheiro público investido em educação deve ser destinado a instituições públicas ou comunitárias que não possuem fins lucrativos. Está lá na Constituição. E reinvistam seus excedentes em educação. Dessa forma, o projeto que já está lá, que já é ruim, dessa forma é um retrocesso conceber um aumento significativo da participação de instituições privadas no orçamento público para a educação, uma vez que essas instituições não possuem essa obrigação de reinvestir seus excedentes nas próprias universidades. O lucro das universidades privadas deve estar atrelado à sua participação de mercado, dada a sua própria natureza. Enquanto as comunitárias também, por sua natureza, que é pública, devem obrigatoriamente, vereadora Roseli, aplicar seus excedentes em benefício da educação e do desenvolvimento de Santa Catarina. Nosso posicionamento é firme em defesa das instituições que prestam contrapartidas à sociedade. Dessa forma, eu queria levantar 3 pontos que, na minha opinião, deve ser considerado pelos deputados estaduais e pelas deputadas estaduais, né? Analisando o dilema que eles têm agora pela frente diante desses 3 projetos, vereador Toninho. Primeiro, que mesmo essa proposta ruim que está lá, que seja mantido o percentual de bolsas do projeto original, nos moldes de 80%, para bolsas destinadas às universidades comunitárias, uma vez que elas prestam serviços à comunidade, a Santa Catarina, e atendem diariamente a milhares de cidadãos catarinenses, onde o poder público não chega. E para continuar prestando esse serviço ao nosso Estado, precisam que essas bolsas sejam mantidas. Nota-se que, além de dobrar o valor destinado às universidades particulares, esse percentual vai incidir sobre um valor muito maior. Então, elas vão acabar recebendo muito mais dinheiro. Gostaria de lembrar que, em 2021, elas devolveram 8 milhões do 10%, por absoluta falta de alunos matriculados. Segundo ponto, senhores deputados e deputadas, da mesma forma, se o que for aprovado beneficiar o ensino à distância, colocando em iguais condições as modalidades presenciais, onde, vou falar bem claro, 76% das matrículas das universidades privadas, 76% são de ensino à distância, enquanto nas comunitárias esse número atinge 98%. Então, nas comunitárias, a universidade é presencial, 90%. É claro que no EAD não se sabe, são alunos do Brasil inteiro. Nós estaríamos direcionando dinheiro público para alunos de todo o Brasil, talvez menos aos catarinenses. Corre-se o risco, então, de flexibilizar um instrumento tão importante à aprendizagem, que é a aula na modalidade presencial. O terceiro e último ponto. Os números de estudantes apresentados pelos defensores das organizações privadas são questionáveis. São, repito, maioria de estudantes em ensino à distância, 76%, onde não é possível comprovar a residência em Santa Catarina. Lembram-se os senhores, vereador Márcio, da proposta do governador na campanha?
nós vamos comprar 100% das vagas do sistema CAF. Nós não queremos isso. Nós achamos isso muito exagerado. Agora, que não se dê esse dinheiro das bolsas para estudantes do Brasil inteiro, em detrimento dos catarinenses. Porque ensino à distância não se sabe de onde o aluno é. Ele está fazendo à distância. Sendo assim, nós corremos o risco de entregar dinheiro público para sistemas de educação à distância, distribuído por todo o Brasil, menos em Santa Catarina. Dessa forma, a Assembleia estará na contramão do projeto original do governador, cuja bandeira de campanha, então, era comprar 100% das vagas do sistema CAF. O governo, preste bem atenção, o governo que propôs o projeto, muito pouco tem feito para que ele seja aprovado. Então, o governo coloca o projeto na Assembleia e fica quietinho, deixa lá. Como se não tivesse vontade política de que o seu principal projeto de governo fosse aprovado. Alguns deputados dizem mais reservadamente que têm dúvidas se o governo realmente quer que a universidade gratuita seja aprovada. Caso não haja possibilidade de aprová-lo, sem que se altere os percentuais previamente discutidos e acordados no modelo 80-20, acredito que o governo deve retirar o projeto, em prol da manutenção e do fortalecimento das universidades comunitárias. O projeto está na LESC, que é a Casa do Povo. Então, é justo que haja uma ampla discussão acerca de um projeto que pode dar novos rumos à educação superior no estado de Santa Catarina. Mas é preciso observar bem para onde os valores vão ser colocados, direcionados. Há uma diferença muito grande entre uma instituição de ensino superior que cuida apenas do ensino, das nossas comunitárias que fazem ensino, pesquisa e extensão. Então, nós temos que observar para onde esses valores vão ser direcionados e que a sociedade discuta isso. Eu gostaria, então, de pedir o voto favorável aos senhores vereadores. A mesma moção que nós aprovamos ao governador, hoje nós estamos repetindo a moção para que os deputados percebam esses questionamentos, essa nossa reflexão. Nós, vereadores, estudamos profundamente esses 3 projetos, eles já são ruins. Se eles forem piorados, é melhor para o sistema das universidades comunitárias que eles sejam retirados. Que se mantenha a Uniedu 90%, 10%, porque os valores anualmente estão crescendo bastante. Então, nós estamos falando de dobrar aquilo que está aumentando, em cima de um valor muito superior. Essa reflexão gostaria de fazer e pedir o apoio de todos os colegas na moção que nós vamos debater ao final da sessão. Agradecendo de novo o tempo, né? Ficamos à disposição de todos para aprofundar o assunto. Muito obrigado, hein? Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Pastor Jair. Solicito a questão de ordem cedida ao vereador Júlio César Kamiski. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que encaminhasse as condolências à família da dona Lucy Beloli Vicente, que faleceu a noite passada, à meia-noite, por gentileza, senhor presidente. Muito obrigado. Okay, presidente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. 37ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Grande expediente. Requerimento 372/2023, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de realizar o desassoreamento e a limpeza das margens do rio na extensão entre ruas Geraldo Luiz de Farias e Adolfo Linenburger, bairro Próspera. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 325/2023, autor José Paulo Ferrares.
repintura da faixa de pedestre localizada na rua São José, de frente à Feira Livre Centro. Indicação 326/2023, autor José Paulo Ferrarese. Repintura na faixa de pedestre localizada na Avenida Getúlio Vargas, de frente ao restaurante Doce Gosto, Centro. Indicação 327/2023, autor Zairo José Casagrande. Cobertura asfáltica em toda a extensão da Avenida das Lagoas. Indicação 328/2023, autor Zairo José Casagrande. Restauração dos azulejos decorativos na entrada da rampa do Terminal Central de Passageiros. Indicação 329/2023, autor Zairo José Casagrande. Cobertura asfáltica em toda a extensão da Avenida dos Eucaliptos. Requerimento 373/2023, autor Valmir D'Agostin. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, a realização de audiência pública para debater sobre a possibilidade de alterar o nome da Vila São Domingos para Bairro São Domingos. A audiência pública será realizada no dia 6 de julho de 2023, quinta-feira, às 19 horas, na Escola Municipal de Educação Básica Augusto Pavei, localizada na rodovia Narciso Dominguini, na Vila São Domingos, com a participação dos interessados e convite a toda a sociedade e transmitido através do sistema e ferramentas da internet da Câmara Municipal. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 330/2023, autor Júlio César Kaminski. Substituição das lâmpadas comuns de LED na escadaria da Praça Santa Bárbara, localizado na Rua Domênico Sônico, bairro Santa Bárbara. Indicação 331/2023, autor Júlio César Kaminski. Repintura das faixas de segurança e das elevadas para a travessia de pedestre, localizado na Rua Estevão Emílio de Souza, próximo ao Hospital Unimed, bairro Ceará. Indicação 332/2023, autor Júlio César Kaminski. Repintura das faixas de pedestres, incluindo as elevadas, localizado na Avenida Universitária de fronte à Correia Baque, bairro Santa Bárbara. Requerimento 374/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será instalada uma academia de ar livre e equipamentos para parque infantil na Praça Saul Cardoso, bairro Tereza Cristina, Rua João Spiller. É de conhecimento do Poder Executivo que nesse espaço, praça, não há absolutamente nenhum equipamento de recreação para que essa comunidade utilize. Existe planejamento para a instalação nos próximos 30 dias? Caso não justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção 025/2023, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, moção de aplauso a Elaine Cardoso pelos relevantes serviços prestados na comunidade autista. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da moção. Moção 25/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhor e senhoras vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente a Elaine Cardoso de moção de aplauso pelos relevantes serviços prestados na comunidade autista, conforme segue.
Elaine Cardoso, 41 anos de idade, promotora de eventos, natural de Criciúma, Santa Catarina, graduada em Administração e Marketing, conselheira nacional da maior organização nacional e internacional pelos direitos da pessoa autista, ONDA. Depois de receber o diagnóstico do filho Enzo, começou a caminhada de tratamentos para desenvolvimento do Enzo. Além de levar o filho na terapia, Elaine se aprofundou em cursos para estimulá-lo ainda mais. Fez cursos na área de transtorno do aspecto autista, voltado a comportamento, integração sensorial, apraxia da fala, entre outros. Durante essa jornada, observou que muitas famílias precisavam de apoio e leis que pudessem trazer mais qualidade de vida às pessoas com deficiência. Resolveu, no ano de 2018, com outras mães do grupo Autismo e Inclusão de Criciúma e Região, GAICRI, criar uma trajetória sobre conscientização, já que enfrentavam dificuldades na inclusão escolar de seus filhos. O grupo GAICRI serviu para apoiar outros pais e divulgar informações relevantes sobre autismo e inclusão. No ano de 2019, participou da organização do primeiro e grande evento realizado no Parque das Nações, envolvendo toda a região da ANREC. Foi nesse evento que percebeu a força que poderiam ter com um alcance maior por meio de leis e projetos. Como representante da ONDA, apresentou o projeto a vereadores desta Casa Legislativa que, posteriormente, se tornaram leis municipais, como, por exemplo, Lei número 7.957/2021, autoriza a criação do Programa Municipal de Censo de Inclusão das Pessoas Diagnosticadas com Transtorno de Aspecto Autista, TEA. Lei número 7.883/2021, símbolo do autismo em placas de estacionamento dos estabelecimentos públicos e privados no município de Criciúma, Santa Catarina. Lei 8.078/2022, institui a Semana Municipal de Conscientização do Transtorno do Aspecto Autista, TEA, no calendário oficial do município de eventos e datas comemorativas. Lei número 7.877/2021, laudo médico pericial que ateste o transtorno do aspecto autista, TEA, passa a ter validade indeterminada. Lei 8.356/2023 dispõe sobre o uso do colar de girassol como instrumento facultativo auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiência ocultas no município de Criciúma. Lei 8.205/2022 dispõe sobre o desembarque de passageiros com deficiências ou modalidade reduzida, inclusive com transtorno de aspecto autista, TEA, em locais fora dos pontos e das paradas oficiais de transporte coletivo urbano de passageiros de Criciúma, Santa Catarina. Lei 8.221/2022 dispõe sobre a permanência de acompanhante ao paciente de transtorno de espectro autista, TEA, ou outra deficiência intelectual ou cognitiva em unidade de terapia intensiva, UTI dos hospitais públicos e privados, unidades de pronto atendimento, UPAs e de rede credenciada do SUS. Lei 8.222/2022 determina a capacitação dos professores da rede pública e privada de ensino do município de Criciúma, Santa Catarina. Projetos esses também foram apresentados a vereadores de cidades vizinhas como Forquilinha, Nova Veneza, Içara e Siderópolis. Elaine organiza o curso Autismo Presente, que leva conhecimento e capacitação gratuita às escolas. Outro sim esteve à frente da capacitação voluntária de profissionais da educação de Garopaba, Forquilinha, Siderópolis, Içara, Cocal do Sul, Morro da Fumaça e Criciúma. Ainda participou do desenvolvimento de projetos nacionais, ONDA Autismo, como Inclusão e Religião,
projeto de comunicação alternativa e aumentativa, residência assistida, projeto sensorial e projeto capacitação saúde. Todos esses projetos, cursos, organizações de eventos foram feitos de forma voluntária. Sua dedicação incansável em ajudar os outros é notável. Elaine é uma fonte constante de apoio e empatia para aqueles ao seu redor, seja no trabalho voluntário, nas ações comunitárias, sempre estendeu a mão para oferecer seu suporte e fazer a diferença na vida das pessoas. Portanto, dedicamos essa homenagem a uma mulher extraordinária, Elaine Cardoso, com profundo respeito e reconhecimento de suas notáveis conquistas e os impactos positivos que elas têm tido na vida das tantas pessoas. Antes exposto, ouvindo o plenário e atendido às formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata dessa sessão legislativa moção de aplauso a Elaine Cardoso pelos relevantes serviços prestados na comunidade autista, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 12 de junho de 2023, vereador Juarez de Jesus dos Santos, PSD. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, vereador Juarez de Jesus. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, honrados cidadãos que acompanham essa sessão aqui no plenário e de forma virtual. Em especial, nossa homenageada Elaine, que é hoje a nossa homenageada, né, nessa noite. Eu venho hoje, presidente, a essa tribuna para apresentar uma moção de aplauso a uma pessoa que tem se destacado na luta pelos direitos das pessoas autistas. Assim como mencionado pela nossa secretária, trata-se de Elaine Cardoso, coordenadora do Grupo Autismo, Inclusão de Criciúma Região, GAICRI, e conselheira do Onda Autismo. A atuação de Elaine Cardoso em prol da inclusão e do empoderamento das pessoas autistas é verdadeiramente inspiradora. Ela tem se dedicado incansavelmente a ampliar a conscientização e a promover políticas públicas que visam garantir a plena participação dessas pessoas em nossa sociedade. Elaine tem sido voz ativa na defesa dos direitos das pessoas autistas, buscando assegurar que elas tenham acesso a serviços de qualidade, educação inclusiva e outras necessidades. Sua atuação tem sido fundamental para romper preconceitos, promovendo a valorização e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Permita-me usar nessa noite, Elaine, um versículo bíblico que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz assim: E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E assim eu tenho te visto, como uma luz, como um referencial, como um farol para tantas pessoas que precisam. Seu trabalho incansável e sua dedicação exemplar têm proporcionado avanços significativos na garantia dos direitos das pessoas autistas, sendo um exemplo para todos nós. Diante disso, e com grande satisfação e orgulho, que apresento essa moção de aplauso, reconhecendo e enaltecendo os esforços e a dedicação na defesa dos direitos das pessoas autistas. Sua liderança e compromisso são um exemplo a ser seguido por todos nós, cidadãos, representantes públicos. Peço, portanto, o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras para a aprovação dessa moção de aplauso, como uma forma de reconhecer publicamente o trabalho de Elaine Cardoso e inspirar outros indivíduos a seguirem seus passos em prol da inclusão e do direito das pessoas autistas.
que esse gesto simbólico possa expressar nossa gratidão, nosso respeito e nossa admiração pelo seu incansável trabalho na defesa dos direitos das pessoas autistas. Me orgulho muito, Elaine, de ser seu amigo. E nós somos honrados. Essa casa tem realmente acompanhado de perto seu trabalho, sua dedicação, e essa homenagem, de uma forma simbólica, lógico, mas a minha oração é que Deus renove as tuas forças. A última passagem da Elaine aqui nessa casa demonstrou uma certa indignação, porque ela tem trabalhado tanto e às vezes as coisas não andam. E nós, vereadores, precisamos sim respaldar, dar apoio, continuar de uma forma forte, apoiando as suas ações e todo o teu grupo. E aí, repasse com carinho dessa casa para todos que estão do teu lado, todos os voluntários do Grupo Gaicri, do Onda Autismo, que vocês não esmoreçam, continue firme nessa batalha. E parabéns, mais uma vez. Obrigado, presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra o presidente e vereador Sales Lima. Senhor presidente, cumprimentar toda a mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar meu colega vereador Juarez, parabéns por essa iniciativa, com certeza contará com o apoio de todos os vereadores. Cumprimentar ali a Elaine, a Grace, a Rita, quem eu vejo mais ali, o nosso presidente da AMA, José, e os demais que aqui se fazem presente nessa noite. Eu lembro, Elaine, do primeiro dia que tu entrou na minha sala, que tu fez contato, para que nós pudéssemos elaborar uma lei sobre o laudo. E lembro também a dificuldade que foi, quase 2 anos, foi obrigado o Ministério Público a entrar, o Colégio Marista, e eu lembro, no dia que nós estávamos no Colégio Marista, junto com você e com algumas mães, e eu me emocionei junto com o promotor, onde dali começou essa luta e ganhou adeptos nessa casa. A maioria dos vereadores são parceiros da AMA, dessa causa dos autistas, e isso é merecedor dessa moção nessa noite. A você, a todo o seu grupo, a todas as pessoas que defendem, e eu sempre disse, não precisaria leis, precisaria bom senso, precisaria um olhar voltado a essas pessoas que fazem a parte deles. E muitas vezes nós, poder público, me incluo no meio, temos a dificuldade de contemplar essas pessoas que têm o seu direito. Então, parabéns, Elaine, parabéns a você mesmo, continue nessa luta. Certamente, essa Casa Legislativa sempre estará com o olhar voltado a toda essa pauta que desde o primeiro dia abracei e nunca deixarei de lutar por melhor qualidade de vida a todas as pessoas que têm esse tipo de dificuldades e é um momento difícil, muitas vezes, de entendimento de muitas pessoas, mas vocês que são mães e que caminham, sabem o jeito de fazer, por isso a luta, por as palestras, por isso essa luta de vocês. Mais uma vez, parabéns, parabéns, parabéns. A moção continua em discussão. Com a palavra a vereadora Roseli De Luca. Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite a todos e a todas, principalmente a Elaine. Acompanho também a tua luta, a luta de todas as mães, todos os pais que têm filho, não só com autismo, mas também com outras deficiências. E nessa casa passou algumas leis. O presidente acabou de me perguntar quantas leis, e aí eu contei, são 8 que eu li. E até coloquei para o presidente e vereador Juarez, vereadores, eu acho que nós poderíamos sintetizar essas leis em uma lei só, assim como tem a nacional sobre autismo. E eu lembro que quando eu era secretária, quando nós tínhamos uma
alguma dúvida sobre como fazer ou não, nós iríamos naquela lei, e ali tinha vários itens, e nós seguimos aqueles itens. Então, ali, como só ali tem 8, eu acho que daria para sintetizar numa lei geral de autismo aqui, e que as secretarias, as instituições poderiam se basear naquela lei. Então, presidente, eu acho que seria uma boa alternativa e uma boa iniciativa pegar as leis que são dos vereadores, eu acho que é do vereador Juarez, eu acho que tem do vereador, tem o do vereador Daniel, e sintetizar numa lei seria interessante, eu acho que a cidade ganharia na lei. E parabéns, Juarez, e principalmente parabéns, a sua luta é grande, mas eu acho que ela está surtindo bons frutos, né? E quando a semeadura é boa, o fruto é bom. Parabéns, Elaine. Moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Frederico Antunes. Senhor presidente, demais membros desta mesa, colegas vereadores e vereadoras, pessoal que nos assistem pela TV Câmara e pelo plenarinho, principalmente também homenageada dessa noite, a Elaine, e todas as pessoas que têm como bandeira também esta que vários vereadores desta casa, procurados pela Elaine em nossos gabinetes, ali muito aprendemos com ela, trouxe bons projetos, e que agora a vereadora Roseli sugere para que seja unificados, para que torne uma lei única, amparando todos esses benefícios, né? Inclusive temos, né, Elaine, aqui nosso fórum criado através da nossa audiência pública realizada o ano passado, com várias instituições, pessoas físicas, profissionais de saúde, com bons encaminhamentos. Não quero ser repetitivo, mas também quero deixar aqui a minha palavra de gratidão, e o gabinete 407 deste vereador, como todos aqui estão à disposição, para que possamos trazer mais projetos para esta casa, que mais discussões sejam encaminhadas e que as pessoas com TEA possam ser assistidas, seja na fase infantil, adolescente, até adulto, como aprendemos, né, com a psicóloga, me foge o nome agora, a Débora Panato, que muito também tem contribuído, com todo aquele material que você tem nos trazido, as capacitações para os professores, as igrejas que temos procurado, enfim. Muito obrigado. Moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, muito boa noite. Cumprimentar mais uma vez a mesa diretora, vereadores, cumprimentar a Elaine, todo o pessoal que lhe acompanha nesse dia especial também. Vereador Juarez, parabenizar pela iniciativa, porque eu estava aqui, eu sou muito de observar e pensar nessa minha trajetória como vereador. Eu vi a Elaine em algumas vezes aqui e algumas vezes acionando a gente no WhatsApp. E também acionei ela, vereador, porque a moção hoje é para a Elaine e enaltecer o trabalho que ela faz com as mães. Eu recebi uma mensagem de uma mãe desesperada, que o filho foi diagnosticado com o transtorno, o autismo, né? E muitas mães não sabem o que fazer. Aí entra o papel da Elaine. E essa moção, ela vem honrar uma pessoa aqui em Criciúma. Essa casa está honrando uma pessoa que está fazendo um trabalho com muita excelência, porque ela consegue nortear, dar uma direção para as mães, vereador Paulo, que não sabem naquele momento o que fazer, que foi o caso dessa minha amiga. Ela lembra disso, a gente ficou conversando, tinha áudios ali de 3, 4, 5 minutos, e ela me passava e eu conseguia dar um norte para aquela mãe, vereador Juarez. Então, eu parabenizo pela tua sensibilidade de reconhecer, isso é o mínimo que essa casa pode fazer, pelo trabalho que a Elaine tem feito com outras guerreiras mães valorosas que entraram nesse exército
que não sabiam o que fazer, e a Elaine, como uma verdadeira heroína, conseguiu dar o suporte a elas. Vamos avante, não é o fim do mundo, vamos lutar pelos direitos que os nossos filhos precisam e merecem, e a luta continua. Parabéns, você merece esse trabalho e você representa tantas e tantas outras mães da nossa cidade. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Te agradeço por esse reconhecimento. Moção continua em discussão. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todo o público, em especial a Elaine, parabéns, Elaine, por essa moção, parabéns ao vereador Juarez de Jesus, por trazer essa moção a esta casa, representando toda a cidade através de nós vereadores e homenagear uma pessoa. Elaine, você é um anjo que apareceu na vida de muitas crianças, de muitas famílias, e não podia deixar de vir aqui falar um pouquinho, né, o que você representa para essas famílias. Parabéns às mães que estão aqui nessa casa, todas as pessoas que participam, que faz parte dessa ação tão importante. Só quem tem uma criança com autismo sabe o quanto entristece o pai, a mãe e os familiares. Quando recebe a notícia, parece que cai o céu. Elaine, eu nunca vi na nossa cidade pessoa se importar tanto com essa causa do autismo quanto você. E as pessoas que o rodeiam. Eu tenho certeza que em alguns momentos vem o desespero, porque lá naquela família tem uma pessoa que às vezes é incontrolável, mas você, o vereador Juarez, falou que você é uma luz e que sustenta essa pessoa que precisa do atendimento, do carinho, de conhecimento, e também a luz, aquela família e seus familiares. E você aqui nessa noite, você na nossa cidade, juntamente com as pessoas, os amigos que você tem aqui, e tem muitos amigos aí, pode ter certeza que você é uma pessoa iluminada e Deus vai te conceder muita força para continuar lutando por essas pessoas. Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Parabéns, Elaine. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue da Silva. Essa questão de ordem, senhor presidente, é para solicitar, com amparo no artigo 99, a linha C, a minha saída aí com uma certa antecipação da sessão. E também parabenizar a Elaine pela moção de aplauso. Entendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, a minha questão de ordem é solicitar a minha retirada para representar Vossa Excelência no primeiro Fórum Municipal de Políticas Públicas contra Drogas, Álcool. Estarei lá representando Vossa Excelência. Você está atendido, vereador de plano. Com a questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus dos Santos. Presidente, minha questão de ordem é para convidar os colegas vereadores para que no final da sessão a gente possa fazer a entrega da placa para a Elaine e os convidados. Ok, vereador, já fica o convite para assim que terminar a sessão, vocês que estão aí nos acompanhando nas galerias possam adentrar ao plenário e receber a moção juntamente com a Elaine.
Em única discussão e votação, a moção 026/2023, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, moção de apoio ao projeto Universidade Gratuita com os recursos públicos provenientes das bolsas de estudo do Estado de Santa Catarina, sendo destinados às instituições de origem pública e proporcionalidade de participação das universidades comunitárias no programa Uniedo seja mantida e, em paralelo, seja restabelecida a Bolsa Estudante aos 83% de jovens estudantes do ensino médio que tiveram as respectivas bolsas cortadas. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da moção. Moção 26/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio do expediente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com cópia para todos os seus deputados e deputadas em exercício da presente moção de apoio, conforme segue. Considerando a importância das universidades comunitárias para o desenvolvimento social e econômico do Estado de Santa Catarina ao longo de sua história, considerando que as instituições comunitárias fundacionais não possuem fins lucrativos e reinveste todo o que é arrecado na promoção do ensino, da pesquisa e da extensão, que trazem retorno direto ao desenvolvimento da sociedade catarinense, considerando o disposto no artigo 213 da Constituição Federal, que direciona expressamente os recursos públicos às instituições públicas ou comunitárias que promovem finalidades não lucrativas, considerando que as instituições de ensino comunitárias de Santa Catarina atendem mais de 100 mil estudantes, com mais de 10 mil professores extremamente qualificados, com mais de 7 mil técnicos administrativos envolvidos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, oferecendo 710 graduações, 95 mestrados e 41 doutorados. Considerando o debate gerado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina acerca da mudança do percentual de participação da Bolsa Uniedu, considerando também a preocupação do corte das bolsas estudantes, que alcançou 83% de jovens estudantes do ensino médio que são obrigados a trabalhar para o sustento de sua própria família, a Câmara de Vereadores de Criciúma pede apoio à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para que, 1. Na votação do projeto Universidade Gratuita, seja observado que os recursos públicos provenientes das bolsas de estudo do Estado de Santa Catarina sejam destinados às instituições de origem pública, às quais reverte todo o valor recebido em ações e serviços para a sociedade. 2. Que a mesma votação seja mantida a proporcionalidade da participação das universidades comunitárias atualmente existentes no programa Uniedu. 3. Também solicitamos, em paralelo, o restabelecimento da Bolsa Estudante para os 83% de alunos do ensino médio que tiveram sua bolsa cortada, cumprindo dessa forma a missão primária do governo estadual no quesito educação. Antes posto, ouvindo o plenário e atendido às formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata dessa sessão legislativa envio de expediente à Assembleia com cópia a todos os deputados estaduais desta moção de apoio ao projeto Universidade Gratuita com os recursos públicos provenientes das bolsas de estudo do Estado de Santa Catarina, sendo destinado às instituições de origem pública e à proporcionalidade da participação das universidades comunitárias no programa Uniedu seja mantida e, em paralelo, seja restabelecida a Bolsa Estudante aos 83% de jovens estudantes do ensino médio que tiveram as respectivas bolsas cortadas. Sala das Sessões, 12 de junho de 2023, vereador Zairo José Casagrande, partido PDT. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada.
Daniel. Votação encerrada. Moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, a moção 027/2023, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, moção de apoio à proposta de emenda constitucional que acrescenta no no inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 3º, 108A da Constituição Estadual para estabilizar os agentes penitenciários e socioeducativos temporários, transformando em cargos isolados da Polícia Penal. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da moção. Moção 27/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadora. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, envio de expediente ao deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, bem como aos gabinetes dos membros da LESC, da presente moção de apoio à proposta de emenda constitucional que acrescenta o artigo 3º o parágrafo 3º ao artigo 108A da Constituição Estadual para estabilizar os agentes penitenciários e sócios educativos temporários transformados em cargos isolados da Polícia Penal. A referida proposta tem a fundamentação na Emenda Constitucional 104/2019, que alterou o inciso 14º do caput do artigo 21, parágrafo 4º, bem como do artigo 144 da Constituição Federal. A referida Emenda Constitucional 104/2019 criou as Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital e, em seu conteúdo, trouxe como consequência o aproveitamento dos agentes penitenciários temporários, ACT, em exercício, ante o exercício da mesma função, ou seja, cargo equivalente pelo Instituto da Transformação. Com efeito, a norma constitucional abriu a possibilidade do preenchimento do cargo de servidores das polícias penais por meio da transformação dos cargos isolados e dos cargos públicos equivalentes, necessitando que se proceda à sua regulamentação nos termos da Constituição Estadual. Outros estados da Federação, como Acre e Alagoas, promulgaram emendas constitucionais, recepcionando e transformando os agentes penitenciários em profissionais penais, com o reaproveitamento desses agentes qualificados nas suas estruturas, tal qual se propõe por meio desta PEC. No Estado, é fato notório que a atividade fim do sistema prisional tem sido exercida pelos agentes penitenciários temporários, ACTs, por anos contínuos em face aos déficits de agentes efetivos para suprir as necessidades básicas do sistema, e inúmeras são as razões para a aprovação do presente projeto de emenda constitucional, dentre as quais podemos citar o reaproveitamento dos agentes temporários, que garante economicidade aos cofres públicos, bem como os benefícios das experiências adquiridas por eles ao longo dos anos. Pelos motivos acima apontados, o apoio e a aprovação do referido projeto de emenda constitucional é medida de impiedosa importância, pelo que peço aos nobres pares a aprovação dessa moção de apoio. Sala das Sessões, 6 de junho de 2023, vereador Obadias Benones da Silva, Partido Avante. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, vereador Obadias Benones da Silva. Senhores vereadores, presidente, bem rapidinho, estou com a voz ruim, vereador Daniel.
mas eu peço a aprovação dessa moção de apoio. Esse tema está sendo bem encaminhado, vereadora Giovana Benedetti, a vovó do ano, que nossos agentes temporários vêm lutando por essa causa. Os deputados já têm mostrado apoio, essa pauta já está avançando muito lá, para que transforme nesse cargo que eles precisam, uma questão política, e muitas câmaras de vereadores do nosso estado de Santa Catarina e de outros estados também, com certeza o vereador Zairo, tem já dado esse apoio para esses novos profissionais, sido uma parte, com certeza, para esses profissionais que são muito importantes nessa luta, nessa questão de segurança prisional, questão penitenciária e também de presídios. Vereador, eu escutei com atenção a moção e fiquei com dúvida com relação a... Porque eu entendo que esse cargo, legalmente, ele está vinculado a concurso público, a disputa em concurso, ou não. Então, eu queria que Vossa Excelência esclarecesse se passaria a ser o mesmo agente penal concursado. Eu gostaria de esclarecimento. Não necessariamente, vereador. Justamente essa alteração na PEC é justamente para isso, para ter esse reconhecimento. Porque eles já estão, inclusive o governador Jorginho, essa semana, como é que diz a palavra? Prorrogou por mais 30 dias o contrato, porque são por contrato, eles não são concursados. Até julho. Aí prorrogou justamente porque há essa negociação para que haver essa alteração, na sua dúvida ali, para haver essa alteração na emenda constitucional. E existe essa brecha porque ela foi mexida lá atrás para que eles, de fato, recebam a efetivação desse cargo diante dessa alteração da Constituição. Era isso, senhor presidente. Peço aí o apoio dessa nobres colegas aí, uma moção de apoio para essa categoria que precisa. Obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. A moção... Votação encerrada. A moção foi aprovada com 13 votos a favor e uma abstenção. Gostaria de convidar os nobres vereadores e vereadoras para amanhã, às 16 horas, no plenarinho, já está no grupo, um convite para uma reunião para tratarmos de diversos assuntos referentes à Casa Legislativa. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá dia 20 de junho, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos e a todas.